o ponto X da questão é falar o que te trouxe de benefício com a libertação das drogas, que muita gente não vê isso, por isso que vem a recaída. Maldita, perigosa, a cara de... Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui sou o Dom Félix, estamos aqui eu e o meu companheiro Adílio Lima. Hoje nós estamos mais uma vez gravando para vocês um vídeo com um bate-papo especial para esse canal aí, Das Drogas ao Triunfo. Esse canal a gente fez do coração porque nós temos experiências vividas dentro desse processo e nós sabemos o quanto é difícil lidar com essa transição, deixar o mundo das drogas e buscar uma vida diferenciada. E hoje nós temos aí um longo e extenso bate-papo, onde a gente vai fazer vários vídeos para vocês acompanharem e compartilhar. Vamos lá, Dom Adílio? Vamos lá. Falando um pouquinho hoje sobre esse processo de libertação das drogas ao objetivo, ao triunfo que você quer atingir. É importante falar desse processo porque muitas pessoas não alcançam esse objetivo e retroagem, volta àquela vida antiga fazendo uso. Por quê? A realização ela vem de um processo doloroso. A realização ela vem de uma busca maior. Porque se você viveu muito tempo fazendo uso das drogas, e aquele caminho do uso você sabe de cor e salteado, de olhos fechados. Quando você traz uma nova trajetória para sua vida, quando você começa a cultuar novos comportamentos, tende você a achar dificultoso, porque é algo novo na sua vida, o novo te assusta. Mas você tem que buscar prazer e entender o quanto é gostoso viver esse novo processo. E acreditar que sim, que as realizações vão acontecer, de uma forma ou de outra, mas isso depende da sua determinação, do seu foco, do seu objetivo. Eu vejo muito hoje as pessoas pensando, fazendo o quê? Vou sair de um tratamento e já vou atingir as minhas realizações. Só que para você atingir essas realizações, tem um processo, tem um caminho a ser percorrido. E nesses caminhos você vai encontrar percalços. Vai encontrar o quê? Dificuldades, barreira. E a gente vem de um processo que a gente não quer isso, dificuldade nem barreira. Você tem essa experiência vivida, hoje você está num processo de sobriedade, que sobriedade tem diferença de parar de beber e usar droga, tá? Sobriedade você atinge a sua vida num todo, que é o crescimento espiritual, mental, emocional, para atingir o financeiro. O financeiro é o resultado disso tudo. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje, por que a porcentagem de cada 100 se recupera 2, sobressai 2? Porque as pessoas falam muito do processo do uso, não fala desse processo de libertação. Quanto tempo de sobriedade? 10 anos. Uau! Sabe uma coisa, você falando desse assunto aí, você me trouxe essa ideia que eu vou compartilhar aqui. Ontem eu estava conversando com uns amigos sobre droga, né? Eu estava curioso porque eles não me conheceram no processo de uso. Eu estou com 5 anos, graças a Deus, nesse processo de sobriedade. E aí eles ficaram até espantados. Mas você, Lúcio, o que você viveu aí? Eu contei detalhes. Mas nesse processo de compartilhar detalhes, eu entendi uma coisa. Passou muito rápido, porque eu faço muito autoanálise na minha vida sobre o que está acontecendo com o meu cérebro, meus pensamentos, minha emoção, o porquê que vem aquele pensamento. Eu fico assim, analisando. Cara, a gente tem que reconhecer o que está nos acontecendo para a gente entender o processo. E uma coisa eu percebi, que a maioria das vezes que eu me entregava a recaídas, ou até o mesmo uso, o processo do uso, porque o processo do uso é o seguinte, você cheirou um pó hoje, certo? Você cheirou um pó hoje, amanhã você tá ressaqueado, você ainda tem que trabalhar, você não vai querer amanhã, talvez nem depois. Mas a questão é que você pode ficar 2, 3 dias e de repente você passa um processo que você fala assim, pô, vou cheirar também. Por que isso? Vitimismo. As coisas, os desafios vêm e aí você fala assim, minha vida é difícil, tal, eu vou dar um tirinho, vou beber, vou esquecer um pouco os problemas, vou sair, vou mudar a minha cabeça, eu tô cansado disso, tô cansado daquilo. Então, todo esse processo, ele precisa de entender e fugir desses vitimismos. É importante essa autoanálise de si mesmo, porque você vai começar a se conhecer e a conhecer os campos que você começa a caminhar. É muito importante. Quando você se entende, você vai fugindo, vai eliminando esses vitimismos. Você começa a ter prazer em enfrentar as dificuldades. É olhar para a vida sem buscar uma fuga. Porque, como você acabou de compartilhar, eu faço uso hoje, aí eu fico 2, 3 dias sem usar por conta da ressaca moral, e aí eu volto a usar porque apareceu alguma coisa e eu tenho que ter uma fuga para me poder enfrentar aquilo.
Então, assim, é bom você colocou muito bem essa parte do autoanálise, porque você começa a se conhecer, começa a descobrir que você não precisa mais daquilo para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Não, e aí compreender como que sua cabeça age no momento da recaída, no momento da busca, entendeu? Essa parte do vitimismo, ela acontece em muitas outras áreas da vida, mas quando a gente se trata... Por quê? Gente, a droga, ela prende a gente a um estilo de vida que leva anos e a gente não percebe. É como se a gente tivesse... Quem assistiu aquele filme do cara lá, o Ladrão de Raios, Percy Jackson, Ladrão de Raios, você já assistiu esse filme? Cara, os caras comem uma flor de lótus lá e fica 10, 20 anos, 30 anos, quando sai lá de fora, nossa, já passou isso tudo. A droga é mais ou menos isso daí, cara. É o mesmo estilo de vida, por longas datas, você não faz nada, não constrói, destrói a um ponto, quando não destrói tudo, você estagna num estilo de vida, você trabalha para comer, as coisas degradam em casa, tudo. Essa estagnação é dolorosa. Então, quando a gente tem uma avaliação, a gente começa a perceber o que me mantém preso naquilo. E uma coisa, esses dias eu fui para São Paulo, eu vou compartilhar isso com você, fui para São Paulo em busca de uma editora. E nesse período lá dentro de São Paulo, eu quis andar para mim conhecer alguns espaços, alguma coisa. E parei num horário, num posto para tomar um café. Uma conveniência, chegou um senhor me pedindo uma coca para ele almoçar, que ele ia ganhar a marmita e tal. Beleza, eu falei assim, não, eu te dou a coca. Mas para mim te dar a coca, eu quero que você escolha outra coisa para você tomar ou comer e senta aqui do meu lado para nós conversar. Aí ele... Pode ser qualquer coisa, foi lá, pergunta qual é. E eu pago o colher, ele sentou e começamos a conversar. E aí a gente conversando e compartilhei um pouquinho da minha história e tal. Aí ele achou estranho, por que você foi falar logo desse assunto das drogas? E ele era um dependente químico, estava na vida há mais de 11 anos. Um senhor com mais de 50 anos. Aí me veio uma coisa na cabeça que eu acho que as pessoas precisam conhecer essa ideia, principalmente quem usa droga. O que mais o ser humano valoriza? É a experiência vivida, certo? Novas experiências têm mais atração para nós do que qualquer outra coisa. E você não precisa deixar a droga, preocupar com deixar a droga, porque às vezes o apego é muito. Mas se você colocar na sua cabeça o interesse de conhecer uma experiência, porque a experiência que você está aí, 10 anos, no caso para ele, eu falei, 10 anos nessa experiência, você sabe todo dia o que vai acontecer, você vai sair para a rua em busca de mais um crack. Essa é a sua experiência. Lutar para comer, para manter aquele dia, essa é a experiência. Agora, você já imaginou como seria viver a experiência sem? O que poderia acontecer na sua vida se você não estivesse usando? Para pensar. Apaixona nessa nova experiência e esquece essa que você está, porque essa você já conhece. Experimenta o que pode acontecer na sua vida você vivendo uma experiência longe das drogas, cara. Por quê? Porque aí você está trabalhando com o seu próprio cérebro. O seu cérebro vai achar interessante essa proposta. Só faz isso todo dia que você acordar cedo. Olha, qualquer pessoa que tenha dependência, você quer lutar contra isso, você tem que jogar contra o seu cérebro. E aí você faz o seguinte, se pergunta todo dia cedo, como é viver uma experiência sem as drogas? Faz essa pergunta pro seu cérebro, depois você me conta. Seu cérebro vai te influenciar a buscar esse resultado. Trazendo por essa linha que você está me mostrando aqui, essa experiência que você viveu com outra pessoa e deve passar um filme na cabeça, né? Porque você já teve naquela situação e hoje você está numa posição diferente, né? Não vou dizer melhor, porque quem determina isso não somos nós, né? Melhor do que o próximo. Acho que eu acredito que a gente não tem melhor, e não somos melhor do que o próximo, né? Estamos em posições diferentes. Hoje é uma posição diferente do que aquela pessoa. Mas eu acredito que quando você vivencia essa experiência, experimenta essa experiência de olhar para o outro como naquele momento que você esteve ali e hoje você está, te dá mais força e você consegue acreditar num poder superior. E nessa nova experiência que você vai viver dias futuro, você tem o entendimento de falar assim, não, vale a pena. E é verdade. Porque muitas pessoas elas caminham em determinado momento e ela volta. Por quê, cara? Porque ela passa a desacreditar daquilo. Porque o que a pessoa entende? O que o nosso cérebro entende? Que a droga é bom. Que a droga dá prazer. Que a droga ela te amortiza de todos os sofrimentos e as dores. Entendeu? Então, assim, aí a pessoa fala assim, não, peraí. Cara, quando eu usava droga, eu não passava por isso. Quando eu usava droga, eu não enfrentava isso. Realmente não. Porque você mascarava com a droga aqueles momentos, aquela situação e aquelas dores. Mas aí depois que passava o efeito da droga, o que vinha? Tudo aquilo e mais um problema, entendeu? Então quando você se olha, hoje você se vê nessa posição aqui, e você vê aquele ser humano naquela posição mais abaixo, por quê? Porque ele está num processo de dor.
Só que ele não olhou para esse processo ainda. Então, o que você vê? Você olha ele lá e fala assim, não, vale a pena viver sobriedade. É verdade. Isso acontece. Porque a gente tende a copiar comportamento. A gente tem que copiar de pessoas que funcionam, que deu certo na vida. Entendeu? Eu tenho pessoas hoje aí que eu conheço que estão há 30 anos de sobriedade, cara. E eu copio esses comportamentos deles. Então, se pra ele deu certo, cara, pra mim deu certo. Eu acredito que você, como uma pessoa mais nova, conversando com esse cara, ele pode olhar pra você e falar assim, não, cara, pra ele deu certo na vida. E pra mim vai dar também. Não, e esse gatilho ele é muito importante, porque, veja bem, o que você não compra com o dinheiro? Por exemplo, o tempo. O tempo, ele é uma moeda de troca de maior valor, né? Na verdade, você nem negocia tempo. Né? O que passou, você não volta. Se o tempo é algo que não há como comprar, principalmente o que já passou, certo? É algo de valor, o que você faz com o tempo acaba que tenha um valor semelhante. E o que você faz com o tempo? É viver experiências. Então, quando você se entrega para uma nova experiência, porque essa vida é muito curta, cara. Você também passa, gente, você olha no espelho hoje, fala pra mim, cara, eu lembro dos meus 16 anos. Eu tô com mais de 20 anos dos meus 16 anos, cara. E eu olho no espelho e falo, poxa, minha barba tá branca. Hoje não dá pra ver porque eu tirei, mas quando eu deixo a barba grande, você vê aquele monte de coisa branca, o cabelo branco, as rugas. Eu olhei pro lado de cá, então, o que eu quero dizer com isso é o quanto esse tempo passa rápido pra gente ficar preso a um tipo de experiência só. Porque sofrimento você tem na droga e sem a droga. Quer falar pra mim que você usando droga você não sofre, mano? Você já parou pra pensar um dia, você tá lá às 5 horas da manhã, sabendo que tem que descansar, porque você tem que trabalhar, que tem que pagar a conta, mas você não quer deixar aquele pacote de droga no bolso, você não quer falar chega por hoje, porque você é escravo daquilo, aquilo gera uma incapacidade. Você vê as pessoas te olhar de rabo de olho, você tá numa conveniência de um posto 4, 5 horas da manhã, passa aquele cara que tá lá lutando pra vida, bem cedido, tirou o dia pra curtir com a galera, numa bolsa sem droga, passa lá, olha pra você, e você naquela situação, eu já tive situação da roupa tá caindo, eu amarro a roupa na sacolinha pra não cair, certo? Quase as cuecas tudo de fora, o nariz cheio de pó pra tudo quanto é lado, com os olhos regalados, cabelo tudo bagunçado, todo sujo, querendo ser aceito numa sociedade. E aí, de repente, o cara te olha com um olhar de desprezo e você vai fazer o quê? Você quer um sofrimento desse? Então não adianta, não é pelo sofrimento a gente se entregar num processo desse. A ideia é o seguinte, é conhecer o que o cérebro gosta. O cérebro gosta de nova experiência. Vive nova experiência. Você já está há tantos anos nesse tipo de experiência na dependência, experimenta outra experiência. Tem história para contar. Você tá entendendo? Você vai chegar a uma idade que você vai desejar, não adianta, só você observar. Pega as pessoas de 65 anos para cima. O que ele mais gosta de fazer? É ter alguém do lado para ele contar a história dele. E aí, se você conseguir chegar a 65 no uso, eu quero entender que tipo de história, a não ser as que você fala das madrugadas. Cadê as viagens que você podia ter? Cadê a experiência de um novo relacionamento? Cadê a experiência de uma nova viagem? De um conhecer, de fazer, de ajudar, de servir? Cara, tem tanta experiência que você pode viver e saber falar daquilo. E fica amarrado numa experiência só.